Eu, Carol Porsani, Eu, Carol Nascimento, falaremos sobre mulheres nos negócios. e um pouquinho mais. E juntas nós somos o Pá, Carol. E aí, careta, foi ótimo. Nosso primeiro jogo de câmeras, hein? Nossa, já arrasamos, já estamos arrasando aqui. primeiramente, Carol, tô muito feliz pra gente estar vivendo esse momento juntas. Eu falar um pouquinho da nossa trajetória aqui como mulheres, líderes. E então, acho que eu já passar a bola para você falar um pouquinho quem é a Carol, como chegou aqui e um pouquinho como a gente se conheceu. Não, boa. Bom, nos conhecemos agora, recente, né? Faz um mês, mas a conexão já tá gigante, a gente já se, se achou, né, cara? Então, agora no curso de desenvolvimento executivo da FIA, eu, como disse, sou Ana Carolina Nascimento, tô já há um bom tempo na estrada e na carreira. Sou formada em turismo, minha primeira formação. Trabalhei um pouco no turismo, mas aí a vida foi levando a gente para outros caminhos. Trabalhei em grandes eventos, trabalhei em eventos menores, e aí chegou uma hora que eu falei assim: tá, meu evento é legal, mas e o que mais, né? E aí eu descobri que existe o marketing e resolvi me especializar, e tô nessa área desde então, que eu amo de paixão. E tô cada vez mais tentando me desenvolver, trazer coisas diferentes, né, trazer outros pontos de vista. Acredito que o marketing é muito conexão, e quando a gente tem isso, é a melhor das coisas, né. E conta um pouquinho das empresas que você trabalhou, como é que foi essa dinâmica e na empresa que você está hoje, como é que é o seu papel como líder? Eu trabalhei muito tempo empresas menores, né, focadas no automobilismo, então empresas que às vezes não são tão vistas, né, pelo público em geral, mas tem marcas conhecidas, né, então E bem masculina. IBE, é. Então trabalhei numa empresa, que cuidava da Fórmula 1 aqui no Brasil, trabalhei também numa divisão da Porsche para automobilismo. E fiquei muito tempo nesse mundo masculino, né, até brinco que quando eu fui fazer o curso até comentei com a professora, né, porque eu lido muito bem com o mundo masculino, né, pra mim é fácil de transitar por lá, porque eu aprendi isso. Mas ao mesmo tempo também fiquei um pouco distante da minha porção feminina. Então, acho que é uma das coisas que vem me trazendo, e esse curso foi inspirador, porque muita coisa eu tinha esquecido de como era ver como mulher, né. E aí, hoje eu trabalho numa seguradora francesa, e sou gerente de marketing para o Brasil, e trabalho com todas as 360, né, então não só uma área do marketing, mas todas as áreas. Ah, conta um pouquinho aí da Fórmula 1, você ia lá, como é que era esse público quando você chegava lá, assim, Interlagos, É. como é que funcionava? É um mundo que todo mundo quer conhecer, né. E entrei lá muito por influência do meu pai, né, que trabalha lá até hoje, então trabalha pra Fórmula 1 até hoje. E entrei lá para trabalhar dar suporte numa área pequena, e acabei trabalhando em diversas áreas, trabalhando na área de imprensa, trabalhei na área de boxes, trabalhei em várias outras áreas. E é um mundo muito diferente mesmo, né, é um mundo onde você tem tudo, e ao mesmo tempo você tem, então assim, você tem a parte ali mais social, você tem a parte da corrida em si, porque lá no fim é um esporte, né. É. E é um mundo, né, cara. Quando a Fórmula 1, quando ela tá num país, ela mobiliza boa parte né, ali da economia e tudo mais. Então, é um ambiente diferente. É só glamour? Tá. Não é só glamour. Tenho várias histórias da Fórmula 1, inclusive, eh, uma vez eu estava apoiando uma área VIP, aí quando eu cheguei lá, o encanamento da área VIP estourou, aí eu que tive que ajudar também.
Então posso falar que eu já puxei desde água de esgoto até todo o glamour do Padoca, né, então um pouquinho de cada um, assim. E o que você via lá de desafio? Você como mulher nesse meio masculino, o que você sentia ali? "Ah, esse é um desafio, eu tenho que estar aqui, por quê?" Eu acho que assim, a minha família é diferente das famílias tradicionais brasileiras, que tem lá o futebol no domingo, a minha família se reúne no domingo para assistir Fórmula 1, desde Ayrton Senna, mas até hoje. Então assim, e muito puxado pela minha mãe, que a minha mãe adora Fórmula 1. E e aí eu cresci com isso, meu pai foi trabalhar lá, então pra gente e é um orgulho ter ele trabalhando por 25 anos já. Mas na mesma área que você? Não, meu pai ele cuida ele trabalha numa empresa que cuida de toda a parte de montagem do evento no Brasil, né, então, tanto a parte de montagem quanto a parte de pista. Meu pai é engenheiro civil. Ah, e você não quis seguir a carreira do seu pai? Olha, eu não quis, mas quando eu resolvi fazer turismo, também foi por influência dele. Porque desde pequena a gente viajava muito em família, então todo ano, pelo menos uma vez por ano, a gente ia visitar a família da minha mãe no Nordeste, e a gente ia de carro. Então a gente adorava fazer isso de carro. E foi uma época em que a gente parava em diversos hotéis, a gente conhecia muito da parte hoteleira ali da região e tal, e eu fui me apaixonando por isso, aí eu acabei indo para o turismo por causa dele. E aí acabei indo pra Fórmula 1 por causa dele, então e contribuiu muito para o meu crescimento também, então. E bem, fala um pouquinho da como é que você falou da sua família, né, então como é importante também uma presença masculina do seu pai na sua vida, que também fez uma mudança. Se você tem irmãos, sua mãe também trabalha, como é que A minha mãe trabalha bastante em casa. isso é bastante, Mas já trabalhou muito, já foi empresária, já teve um negócio próprio, que teve muito sucesso. Hoje ela tá em casa, mas cuidando da sobrinha, da minha sobrinha e neta dela agora, né. E meu pai é engenheiro civil que sempre trabalhou. Eu tenho uma irmã, e também tenho um primo irmão que tá sempre comigo também, sempre me apoiando nas coisas, então mas eu nunca pra mim, eu nunca enxerguei o mundo assim, homens e mulheres. Eu acho que muito até pela minha mãe, que sempre foi muito resiliente nas coisas. Então era muito difícil ter alguma situação em casa em que ela falasse assim: "Ah, isso daqui não é pra você, isso daqui", né, que a gente ouve muita gente falar. E independente do que fosse, né, então assim, que nenhuma das diferenças que eu sou muito grata por ter tido essa educação da minha mãe, é que a minha irmã sempre adorou rosa, e cor de menina sempre é rosa. Eu nunca gostei muito de rosa, até hoje, assim, pra mim é muito difícil usar rosa. E a minha mãe nunca forçou isso, sabe. Então, tanto o fato de religião, ela sempre deixou muito aberto pra gente escolher, então a gente queria ir, né, por influência dos amiguinhos, quero ir pra um lugar. Aí ela falava: "Não, você vai esperar, quando você tiver a idade, você vai escolher pra onde você quer ir". Então a gente sempre teve muito essa liberdade. E eu acho que esse é um ponto que pra mim, essa parte do feminino, né, tão aflorado, nunca foi um problema, porque eu sempre tive caminho muito bem entre os 2, então eu acho que foi um pouco da criação ali que vem. é o respeito, né, da sua mãe, de entender que tenho 2 filhos, né, então cada um é de um jeito, então os valores são iguais, mas a educação, aí você tem que conhecer ali o seu filho para ir guiando. E você tem um casal, né, Cá? Tem um casal, Vincenzo e a Nina. E eu acredito muito então é uma menina e um menino, então eu acredito muito que, assim, os valores são os mesmos, mas a educação é diferente, porque são 2 pessoas diferentes, né, independente de qualquer coisa, então literalmente você tem que ir ali guiando, e também eu vou aprendendo como educar um menino, que também já é diferente de como educar uma menina, né, e tem algumas coisas que você tá na mente até na hora de sair, se trocar, né, então você fala: "Mas não vai pôr uma roupa curta, né". Agora o menino já pode outras coisas, mas a gente mesmo tem que ter esses cuidados, né, por que que não pode algumas coisas, mas às vezes estão tão enraizado que você já É, segue aquele padrão. Mas na verdade a gente pode o que a gente quiser. foi.
Então, né. E conta um pouquinho de você, Cá. Como é que você começou? Onde você tá hoje? Bem, eu sou contadora, fiz ciências contábeis e eu comecei quando o que que eu vou escolher? Meu pai falou assim: "Por livre e espontânea pressão, você faz contábeis, qualquer coisa você escolhe depois". E aí acabei me apaixonando pela área, então eu estudei na PUC, então dentro da PUC as próprias empresas elas já vão buscar ali para ser trainee, estagiários, então eu trabalhei em algumas multinacionais, eu trabalhei no Deloitte, Matel. E aí, trabalhando um tempo em multinacional, aí meu pai já tinha o escritório, que também vende multinacional, e falou: "Não, não quer vir para cá, porque, né, faz sentido mais a gente juntar as forças". E aí eu fui para o escritório, então hoje a gente tem a Porcel Consultoria, que está há 25 anos no mercado, então hoje, né, enfim, tem os colaboradores, mas também é uma empresa familiar, minha mãe e minha irmã trabalham juntos. E a cada dia, né, construindo um tijolinho, porque também é um meio contábeis mudou muito, mas contábeis era um meio muito masculino na faculdade, dentro das empresas, e mesmo que tem hoje eu acho que tem muita mulher, mas não muita mulher líder, e que também já é a diferença, né. E você acha que tem espaço para as mulheres nessa área? Eu acredito que sim. Mas ainda tem bastante que crescer, porque a mulher acaba vendo mais ali na administração, né, então no financeiro, mas não como um líder, como uma sócia. Ela meio às vezes atua como uma coadjuvante. É a esposa do dono, então a decisão final é ali do homem. Então quando você senta em uma mesa ali, a maioria são homens, né. Então como fazer isso? Mas aí também o meu pai sempre me levou em todas as reuniões, não importa, né. Então aí você vai aprendendo, tendo direcionamento, e eu também nunca fui de usar muito rosa, então sempre foi tudo muito mais direto, acho que e aí a gente vai aprendendo com esse lado também masculino que é também importante, porque a mulher tem muito essa questão também que a gente vê no curso emocional, e que muitas vezes atrapalha, então como lidar com isso, numa reunião você vai sair chorando, então como equilibrar isso é difícil, então quando você também tem a presença masculina isso facilita que te estabiliza e entender também como que é esse universo. E você falou assim: "Ai, me apaixonei, né, pela área de contábeis". Mas a área de contábeis é uma área que as pessoas só veem burocracia, número, né, e todo "Ai, meu Deus, agora eu vou precisar fazer o negócio". Conta dessa paixão, o que que te fez apaixonar pelos contábeis? Eu acho que, bem, você fazer também uma boa faculdade ali, que você ter acesso ali também àquelas empresas, é um mundo que te abre. Então, trabalhar em uma auditoria, cada vez você está conhecendo um tipo de empresa, uma atividade, então você mergulha ali naquela atividade, e aí você consegue ver tudo refletido em números, e você fala: "Nossa, faz muito sentido tudo isso que está acontecendo". E lógico, trabalhar no escritório, você trabalha com pessoas, então, você tem ali os departamentos e são muito técnicos e tem que ser, mas no dia a dia você está falando ali com pessoas, então entender. Então eu falo que na verdade eu sou uma gestora de problemas, então problemas tem todo dia, então como que vai gerenciar esses problemas? Primeiro tem que conhecer as pessoas. E é bonito você falar isso, porque é uma área que às vezes quem tá de fora acaba falando: "Ai, preciso falar com o meu contador, porque é ele que vai resolver o problema que eu não tenho, que eu não tô conseguindo resolver", né. E é legal, muito bonito de entender, né. Bem, e aí em toda empresa, né, precisa ali de um contador e eu acho que hoje ele também tem atuado mais como um consultor. Hoje Sim. você tem que cumprir ali as obrigações, mas muita coisa você consegue ali com outros olhos ali dos números, orientar de uma melhor forma. Sim. Participar de uma concorrência, de uma licitação, ou até mesmo, pensa em vender a empresa, então como que eu vou trabalhar isso? Aí eu já vou vai para um outro foco. É. E como que é ser empresária no Brasil hoje, Cá? Quais os principais desafios ali que, como empresária, você tem enfrentado, assim? Pode falar todos? Não sei se essa palavra que generaliza muito, né. Bem, eu acho que o primeiro ponto do empresário é que ele não tem dinheiro. Então, com o que ele tem, o que ele onde ele vai investir. Então, ele precisa investir em muita coisa, até que o marketing acaba ficando de lado, porque primeiro você tem que investir em uma tecnologia, em pessoas.
E aí muitas vezes, principalmente na contabilidade tem mudado, mas, o marketing depois eu vejo. É. Mas ao vezes se você não fizer, como é que você vai divulgar ali essa empresa e ter também um retorno, como vai prospectar? Você vai ter que investir de alguma forma. Então, eu acredito que, assim, primeiro o mais difícil é esse fluxo de caixa mesmo, porque eu tenho um imposto para pagar amanhã, tenho uma folha que vence amanhã, onde que eu vou colocar o meu dinheiro? Então gerenciar esse fluxo de caixa é bem complicado, Você sabe que eu tenho vontade de abrir meu negócio, já falei isso pra você há 5 vezes. Que é um sonho ainda, assim, que eu quero realizar. Mas quando você começa a colocar na conta, assim, né, o fato de você ser CLT, você tem tudo ali, mas, você tem alcance àquilo, né, você tem certo. plano de saúde, você tem que você não precisa se preocupar se aquele custo, né. Então acho que e aí quando a gente vira líder, a gente começa a entender que mesmo a gente tendo acesso àquilo no CLT, e mesmo a gente estando em grandes corporações, no fim do dia o que vale mesmo é o resultado da empresa, né. Não importa se ele vai sair do nosso bolso ou não, eu acho que é um pouco desse desafio do líder, né, de sempre estar olhando o resultado, independente de onde ele vem. Eh, eu acho que o curso até que a gente fez agora trouxe bastante dessa visão pra gente, né. E quando você mudou para líder, você mudou a sua cabeça nesse sentido, É, até você ter outros acessos, né, às sim. informações, mas aí você tem também que tomar decisões. E como que funciona para você isso É. tudo? É engraçado, né, porque não tem uma chavinha, assim, que fala assim: "Ah, agora mudou sua cabeça", né. É muito ao longo do tempo, você vai trabalhando a Co um formato, Vou colocar só você, assim, e a gente faz um você vai trabalhando o como que você desenvolve o negócio, né, e você acaba vendo que cada vez mais, nada a gente sempre falou isso, né, que tudo trabalha em equipe, mas eu acho que a gente tá num ponto em que você não pode ter um líder que, por exemplo, eu que tô no marketing, que eu não vejo o financeiro, né. sim. Você não pode ter um líder que tá só na casinha dele ali: "Ah, eu só faço técnica", independente de qual ramo. Eu só faço parte técnica. E só vou ficar nisso eternamente. E ele não olha o financeiro, não olha pessoas, não olha então assim, eu acho que o líder hoje, o grande desafio do líder é conseguir trabalhar essas multidisciplinas de uma maneira mais estratégica, tanto para ele enquanto marca pessoal, né, então a gente eu até estou estudando um pouco da marca pessoal, esse é um ponto muito importante, quanto para ele dentro da corporação, para se manter realmente relevante naquela cadeira, né. São poucos não é à toa que o líder é onde muita gente quer estar, porque são poucas oportunidades, independente da empresa que você está, um comitê executivo geralmente tende a ser o menor mais enxuto possível, para que a tomada de decisão não seja tão demorada. E você acredita ser líder feminina, uma mulher, você acredita que muda a liderança? Eu acho que cara, eu vou te falar, eu acho que um pouco dessa criação não me mudou tanto assim, mas eu vou te confessar que conforme eu vejo, algumas nuances da liderança feminina, eu vejo que falta um pouco no mundo corporativo. Por exemplo, você deu esse exemplo mesmo, de que, a gente é mais emocional e tal. E aí o que a gente acaba vendo são mulheres que se comportam como homens em momentos de estresse, eh, pra serem encaixadas. E eu acho lindo que as mulheres estão entendendo que, a gente hoje conseguiu, né, graças às mulheres que passaram, né, na vida corporativa e na vida de empresária e abriram caminho pra gente, que elas têm a possibilidade de criar os próprios caminhos, elas não precisam, ser um homem num corpo de mulher para conseguir fazer isso, né, ou, assim, às vezes até homens que são mais sensíveis, né, também, às vezes eles acabam não ganhando, eh, liderança ou não ganhando oportunidade, porque ele é visto diferente daquele que é o normal, que é o masculino, né.
Então eu acho que essa diversidade no mundo corporativo, no mundo das lideranças, eu acho que ela está sendo super, realmente a diversidade, diversos sendo diversidade, né. Porque, às vezes a diversidade é muito tratada dentro de uma caixinha, e o resto não é visto do lado, né. Então, assim, a gente está conseguindo chegar num momento, acho que, pelo menos são respeitados os pontos de vistas diferentes, né. Que aí Sei que como tem o é que você vê isso crescimento, como né, empresário, né. o crescimento. Eu acredito que, bem, a mulher tem ganhado muito espaço, não tem conquistado, ganhado não, né, tem conquistado muito espaço, mas ainda a igualdade ali, você vê de salários, ainda eu acho muito distante. Eu acho que também é distante a tomada de decisão em si. Eh, mas eu acredito também, quando você tem ali uma diversidade, você vai crescer, né, que até no curso de conversa o conflito, né, ele gera o conflito, porque são ideias diferentes, vivências diferentes, e isso que faz crescer ali a empresa, as pessoas, esse diálogo mesmo. É. Não, e eu acho que eu tenho fé que a humanidade vai melhorar ali, e eu vejo essa nova geração também, sabe, tão conectada com o eu, sabe. Eu acho que as nossas gerações antigas, elas eram muito conectadas ao ter, né, e ao fazer, né, outros verbos que, nem sempre eles trazem preenchimento. E eu vejo que eu tenho muita fé nessa nova, geração que tá chegando aí, muito conectada com o eu, com os propósitos, né, e tudo mais. Eh que eu acho que a gente vai conseguir ter um negócio legal aí pra frente. E o que que você pensa aí pra frente da Carol pra frente? Então hoje você como mulher líder que toma decisões, pra frente o que você pensa: "Eu quero chegar aqui" ou "Eu quero mudar isso"? É. Cara, eu vou te falar que eu estava pensando até pra eu meu marido, pra nós ter uma Vamos marcar aquele verdade, jeito, né, porque daí é outra coisa, conciliar, né, o pessoal com o profissional. mas eu sem brincadeira, eu falei para o meu marido: "Precisamos fazer uma reunião de família", porque eu tenho 37 anos, né, e eu vejo que, assim, a vida vai levando a gente pra caminhos em que, né, então assim, eu até brinco com o meu marido, que se eu não tivesse encontrado ele, eu nunca ia casar, porque eu amava ser solteira, então assim, não por, né, fazer bagunça e tal, não por isso, mas eu não queria realmente o que pra mim era uma coisa meio amarrada e tal. E eu descobri que o casamento pode ser muito mais do que isso, né, então assim, a gente tá casado há 6 anos, mas nós estamos juntos há 12, né, então assim, chegamos no break even ali, então assim, o mesmo tempo de namoro para o mesmo tempo de casado, e a gente vem conversando sobre isso, né, então, temas que a gente discutiu, né, nas aulas inclusive, putz, maternidade, né, chega aquele negócio: "Ai, puta, precisa ter filho". Todo mundo que vem falar comigo ultimamente, daí começa a conversar comigo, olha pra minha cara e fala: "Você tem filhos?" Aí eu falo: "Ainda não". Então você precisa ter. Essa pressão também, Não. Eh, mas hoje, graças a Deus, sou muito bem resolvida com isso, mas também não sei se é isso que eu quero pra frente. E eu acho que eu aprendi muito da vida que, existe, assim, independente da religião, o tempo do universo, né. sim. E tem até um ditado indiano que fala que, né, tudo acontece no tempo que tem que acontecer, com quem tem que acontecer e na hora que acontece. Então, eu não lembro se é bem isso. Pode ser um pouco diferente eh, mas eu cada vez mais, cara, eu não sei, mas tem no meu coração de que é isso, sabe. As coisas elas acontecem na hora que elas têm que acontecer. Então, eu vejo um pouco do meu futuro, eu vou te falar que, assim, eu não tenho muito uma trilha, sabe. Se eu fosse fazer um coaching hoje, ele ia me perguntar: "Ah, você quer ir?" Aí eu ia falar assim: "Ah, ainda não sei". Mas eu acho que eu tô no momento também, a gente falou dos setênios lá, tô no 37, que é um dos anos que eles falam, né. E tô tentando descobrir, mas uma das coisas que eu quero muito desenvolver é essa parte da liderança, sabe, assim, de conseguir fazer com que, pelo menos os meus liderados, o ambiente em que eu esteja, a empresa em que eu esteja contribuindo, consiga trazer,
um pouco né, dessa conexão que a gente precisa e que tenha propósito, tenha um motivo de estar lá. E você no mundo empresarial, que você tem visto aí? Bem, eu também, né, eu acho que o crescimento, né, você falou do casamento, eu também tô casada aí juntos há 23, 24 anos, mas é muito um alinhamento de propósitos, né. Então, e não tem problema mudar no meio do caminho, o importante é estar, alinhado. Aham. Então, onde o casal quer chegar, porque também não adianta um querer ter filhos e outro não, numa hora não vai dar certo. Então, algumas coisas precisa ter alinhado e no meio do caminho você vai, né, conversando. Aham. Mas, bem, como na empresa, muitas coisas você precisa ir alinhando, uma coisa vale para agora, uma estratégia e de repente isso daí não faz sentido. Mas é sempre também na empresa ali, né, você ter os sócios, conversando para essas metas, onde vai chegar, não só a questão financeira, mas a questão mesmo de pessoas. Porque eu acho que não tem sentido você liderar e não também mudar a vida das pessoas que estão com você. Senão, não quem, né, passar aí, vamos dizer, despercebido aí, mas, né, então essa pessoa às vezes nem sabe, né, se tem filho, tá casado, então tem filho, né, é importante ter esse diálogo e até essa troca, porque você tem pessoas ali mais experientes de vida dentro da empresa. E aí também te constrói como pessoa, você vai amadurecendo, e até por vivência de outras pessoas. Então, eu acredito que qualquer empresa, né, o mais importante ali é você estar, perto das pessoas, essa gestão de pessoas para entender como funciona. Mesmo porque se alguém não estiver bem, não vai não vai fluir, então é importante esse diálogo. E cá, me fala uma coisa, dessa visão de liderança, né, você falou muito que as pessoas elas trabalham juntas para conseguir levar, né, as coisas mais longe, né. Eh, te parafraseando, eh, queria ver com você, você teve algum mentor, alguma inspiração nesse caminho que te trouxe, né, um pouco do caminho que você está trilhando agora? Acredito que no meu pai é, né, meu mestre, então ele que me guia mesmo, assim, né, então Hum. só de estar desde nova com ele em reuniões ali que vai tomar decisões independente de eu conhecer ou não do assunto, então você vê um líder, então como que atua um líder ali numa mesa de reuniões onde só tem empresários, então meu pai é meu mestre. Então, e aí como, profissional e como pai, né, de estar sempre querendo ali, né, estar com a família junto, entendendo o que está acontecendo, a questão dos netos, né, que é a minha rede de apoio, né, minha mãe, meu pai. Então, ele sempre presente, meu filho, tudo é o vovô. Esses dias teve, a apresentação lá da robótica e da outra vez uma pessoa só que vai, então da outra vez foi o meu marido. Aí eu pensei: "Ah, então eu vou agora, né". Aí o papai falou: "Ah, então dessa vez veio a mamãe". "Não, já chamei o vovô". Então o vovô. E eu acho uma delícia, né, pra falar a verdade, porque a minha filha chama Nina por causa da mãe da minha mãe, minha avó, pela convivência, a gente não ficava direto na minha avó, né. Então, ao mesmo tempo que é tão difícil ter uma empresa familiar por todos os conflitos que eles são gerados, é muito bom você também ter ali uma rede de apoio, pessoas que te entendem desse outro lado. Certeza. E o meu marido, porque agora já vai fazer, acho que estava até fazendo as contas, daqui a pouco vai fazer mais tempo que eu estou casada do que da vida com os meus pais, né. Olha. Você também, né, que é bastante tempo, não sei quando você saiu de casa, quantos anos você tinha? Você saiu antes ou você saiu quando você casou? Não, eu saí quando eu casei. Também saí quando eu casei, então aí já daqui a pouco tenho mais tempo, né, casada. E aí ver também como que o dia a dia do meu marido, e a gente conversa muito sobre isso, até algumas coisas de liderança, né, feminina e de liderança dele mesmo. Que você acha disso, né, É. como é que acontece? Então essa troca é muito importante. E de mundos diferentes, que isso para mim é ótimo. Então eu tenho meu pai ali que está dentro do meu mundo, família, trabalho, e meu marido que é totalmente fora, totalmente diferente ali da vida, que é uma vida corporativa, de viagem. Então, juntando tudo isso, é muito aprendizado. É. Então a troca dos 2, então, os meus mestres mesmo. E a gente às vezes atrela muito essa questão da mentoria e inspiração
a algo um pouco mais formal, né, então, as pessoas do trabalho, né, e tal. Mas tem tanta gente que inspira a gente, né, assim, não sei, eu tô pensando aqui, eu perguntei pra você, mas eu ainda tô pensando na minha Da sua inspiração? Ah, mas eu não vou poder falar porque a resposta é sua. Mas o seu pai foi uma grande inspiração na sua vida pela história que você contou. o meu pai, a minha mãe, né. Eu tive uma tia também que era minha madrinha também, que me inspirou muito e até hoje, infelizmente ela não tá mais com a gente, mas assim, eu penso muito, sabe, os caminhos que ela tomou, que às vezes as pessoas, né, assim, não tenha sido o caminho normal que as pessoas esperavam, mas e é importante assim, pra mim eu acabei vindo para a área de comunicação, porque eu adoro ouvir histórias, sabe, ouvir um pouquinho das pessoas, o que que as pessoas estão trabalhando, como que as pessoas estão vendo a vida, né. E eu acho que todo mundo tem uma história tão bonita. Ontem foi uma moça lá em casa fazer a faxina e tal, e aí ela começou a conversar comigo e começou a falar da vida dela, das coisas, e você fala: "Gente, é a pessoa tão", né, tá dentro da sua casa, tá dentro da sua intimidade, mesmo que ela esteja trabalhando, ela tá ali dentro da sua intimidade. E às vezes a gente cruza a pessoa e nem sabe, né, quem realmente, qual é a história que tem ali por trás, né. Então, assim, eu acabei indo pra área de turismo e comunicação, que são áreas que precisam de pessoas, né. Mais do que você ter a parte ali hard, né, que a gente fala, de você ter Bastante gente, né, porque não é pouca gente, fazer um evento é muita gente. muita gente, você precisa e todas as pessoas coordenadas, fazendo pelo mesmo propósito. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu conto com agências para me ajudar, né, agências incríveis, assim, que me ajudam a fazer essa coordenação. Mas é uma coordenação que eu tenho que coordenar com a agência tem que coordenar com o fornecedor e, assim, no fim do dia são todas pessoas, né. E quando fala de inspiração, eu tive algumas inspirações também no mundo corporativo, né, e aí o mundo corporativo também leva a gente à dualidade das pessoas, né, sei que envolve tanto a questão do poder, do ego, né, não é uma coisa só Uma competição. cara, né, então assim, às vezes você vê um pedaço ali da história da pessoa que te inspirou, um pedaço que você fala assim: "Ah, não sei, então eu iria por aquele caminho", e mas eu acho que é bonito a gente conseguir escutar as pessoas, né. Eu tenho esse meu primo irmão também, hoje ele é CEO de uma grande ele é CFO, mas já foi CEO de uma grande empresa. E assim, tá no C-level lá de empresas gigantescas, então assim, eu troco muito com ele. E ele me ensinou muito também na vida. Mas eu acho que não é só o cargo aqui, Sim. né, você aprende desde da pessoa que tá fazendo, né, a gente muitas pessoas acham que é menos, né, mas a pessoa que tá ali trabalhando para manter aquele lugar limpo, organizado, porque no fim ninguém quer chegar num lugar desorganizado. Você aprende com aquela pessoa, com a pessoa que tá no estacionamento trabalhando, e você aprende com a pessoa que também que, né, o grande líder, e às vezes é inatingível. Aí depois você porque nem tanto assim. Quantas pessoas, né, no dia a dia, a gente não tem noção, mas são muitas pessoas que a gente conversa lá É. também, que é interno, então você tá ali com os colaboradores direto, com os clientes, e você tem que tomar decisões a todo momento. Hoje a gente tá aqui é uma decisão. É uma decisão. Acho que a gente podia até contar um pouquinho para as pessoas que estão assistindo a gente, né, um pouquinho de como surgiu. Quer contar? Pode falar, Carol. Fala, Carol. Fala, Carol. É. Bom, você que veio com a ideia, na verdade, né, Fala, Carol. eu só embarquei. Você veio ainda com aquela história de que só vai, ele faz com medo mesmo, lá que a gente vai fazer. Eu sempre quis fazer, que nem eu tinha gravado alguns podcasts, mas o que eu acho legal é isso, É. quanta coisa você pode trazer, assim, que
que vai me despertar coisas que se a gente não tivesse conversando não ia acontecer. E é um tempo, né, às vezes como você tira um tempo para tomar um café com a amiga, e às vezes isso nem acontece. E quando você tá ali aqui no podcast, você tá tendo essa troca. Tem até uma pressãozinha, né? Assim, ó, eu já fiz muito podcast no bastidor, né? Então, de preparar o roteiro, de fazer como que ia funcionar. E aí eu vou contar pra vocês que esse piloto, pelo menos, a Cá trouxe roteiro, mas assim, a gente nem começar. Tá? Então, assim, a gente só tem o meio. E foi uma decisão nossa. E achei isso super legal, até te agradeço. Também foi muito legal mesmo, que a vida traz tanta oportunidade pra gente, a gente às vezes não tá escutando, né? Não tá ouvindo, né? Mas é importante, né, como estar atento aos momentos, que muito no curso falou isso, né, no presente. A gente tá tanto no passado e no futuro, o que que eu vou ser, o que que eu vou fazer e tal, e perde esse presente. E eu acho que o podcast ele traz muito isso, porque se eu não estiver ali em sintonia com você, eu vou estar viajando, não vou conseguir fazer a pergunta, não vou conseguir interagir. Então, né, como faz falta a gente viver o presente mesmo. E se permitir, né, se permitir o café com a amiga, "Ai, não, não tenho tal jeito, tô com muita coisa para fazer". Não, por que que você não pode? E às vezes é aquela pessoa que vai te despertar para uma coisa que você nem parou para pensar, porque ela tá fora ali da situação, do problema. Então, como é importante também a gente ter essas metas. Sim. E vai amadurecendo, vai crescendo com essa troca. E eu acho ótimo isso, porque até o podcast nasceu assim, né? A gente estava dentro da sala de aula e começou as duas, éramos assim, as duas mais xistas, assim, né? Aí começamos a conversar, e uma é Carol, e também a gente também foi premiada, porque na nossa sala tinha 4 caras, num grupo de 15 pessoas. E aí a gente já, não, então vamos, fala Carol, Carol. Aí do nada, vamos fazer um podcast? E conhecemos muitas mulheres incríveis. E aí, então, para finalizar, qual é a dica da Carol? Eu acho que a dica da Carol, acho que eu vou roubar a sua dica, porque você acabou de dar a dica, que é a gente estar mais presente, né? Escutar mais o que tá à nossa volta e, assim, pular nas oportunidades. Vai dar certo, vai comigo mesmo, sabe? E coisa que a gente fala, virou meme, tá na internet inteira, mas assim, eu desafio quantas pessoas fizeram isso nos últimos tempos. Eu não tinha feito faz algum tempo, então, obrigada. Tô muito feliz do nosso projeto, né? Então. E a sua dica? Fala, Carol. A minha dica, eu acho que, seja você mesma, né, onde você estiver, seja você mesmo, porque aí você não precisa pensar o que você vai fazer, como vai agir, sendo você mesmo, você vai ser igual em todo lugar. E aí a gente consegue viver o presente, ter esse crescimento mesmo, essa troca eu acho que é muito importante, senão do que vale a gente estar aqui, né, nesse mundo, se a gente não tiver a troca com uma outra pessoa, né, que é a troca ali, né, que tinha começado a inteligência artificial, tipo, tá mais com a própria pessoa, porque as pessoas vão se cansando de conversar, ter esse diálogo. E é o diálogo que faz a gente crescer. Adorei, Carol, adorei estar junto nesse projeto, a gente não ter, perdido a oportunidade, ter abraçado a oportunidade e eu não acredito mesmo. Vai comigo mesmo e não acredito em coincidência. Se tinha a Carol e a Carol aqui, é porque era para acontecer. Muito bom, Carol. Obrigada. Bom, a gente, acho que a gente agradecer também a FIA, né, a FIA para Futuro aí, por estar ajudando a gente com esse espaço, para o primeiro podcast. Então, assim, gente, não sei como é que isso vai sair, a gente vai saber depois que a gravação sair. Mas, assim, já agradecer aí a FIA para o Futuro com espaço pra gente. A ideia é que a gente tenha a cada 15 dias, né? Sim. Agradecer a FIA, né, ao Profuturo, de abrir esse espaço para mulheres e esse espaço de fala mesmo, porque eu acho que aí a gente vai conquistando cada dia uma coisa nova e ter esse movimento. Então, uma instituição está aberta para ouvir mulheres empresárias que estão em cargo de liderança, é uma instituição que tem um grande valor. Sim, sim. Não, e a ideia é a gente também trazer um pouquinho do que está acontecendo, né, em alguns cursos que vão abrir, e aí o próximo episódio, inclusive, a gente vai chamar
as professoras, né, do curso, se elas aceitarem. Esperamos assim, para fazer aqui falar um pouquinho de como foi para elas também, né, como elas pensaram no curso. Como aluna, eu posso dizer que, assim, eu virei garota propaganda. Eu fui até na dermatologista, eu estava lá conversando com ela: "Menina, quanto tempo, né? O que aconteceu?" Ela falei: "Ai, menina, tem um curso, já tô fazendo", quer dizer, e que realmente foi um momento importante, sabe, mudou muito a minha visão. Como foi pra você, Cá? Também mudou muita coisa de dentro para fora, mas é porque eu estava presente no curso. Você vê que quase não ninguém mexia no celular e a ideia era essa mesmo, você ali tá captando, entendendo naquele momento, que deixar para ver depois, aí o dia a dia te consome. Mas é uma mudança, porque você acaba repensando várias coisas que você faz, se o que que faz sentido. Bom, aí a gente traz também algumas das mulheres incríveis que a gente conheceu no curso, e é isso. É isso. Obrigada. E fala, Carol!